Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para os nossos ouvintes, também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. O Vera, não sei se você pode confirmar, mas a impressão que tenho é que o Supremo Tribunal Federal foi rápido na publicação do acórdão que traz a decisão, né, condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus. Bom, de todo modo, saiu esse acordo e agora começa a correr prazos para os embargos e para a solução final, né? Pois foi dentro do prazo, Sardenberg. Existe uma resolução do próprio Supremo, a resolução 536, que determina que os acórdãos sejam publicados até 60 dias após os julgamentos. O Supremo foi ali no meio do caminho, né? Publicou um pouco mais depois de um mês, um pouco mais de um mês do término do julgamento desse núcleo. E agora correm prazos para recursos que, na verdade, não deverão ser analisados. A grande probabilidade é que eles não sejam analisados porque julgados do próprio tribunal determinam que para você ter análise de embargos de declaração e, aliás, de embargos infringentes, é preciso que haja pelo menos 2 votos divergentes. Mas os advogados de todos os 7 réus deverão impetrar, ainda assim, os seus embargos na esperança de que eles sejam analisados. Quando ficar claro que não serão, haverá novos recursos alegando causas aí humanitárias para que eles comecem a cumprir já essa pena em prisão domiciliar, como no caso do general Heleno, do próprio Bolsonaro. Então tem muita análise para ser feita ainda. E nesse meio tempo, né, o ministro Luiz Fux pediu transferência para a segunda turma. E é uma transferência já validada pelo ministro Fachin, porque quem poderia mudar antes dele pelo critério da antiguidade, que é a ministra Carmen Lúcia, não quer mudar de turma, está contente ali na primeira turma e lá vai permanecer. E aí ficou um certo impasse, né? Porque o ministro Fux pediu a mudança, ela foi deferida, mas ele externou o desejo de terminar de votar, né, no julgamento da trama golpista. Acontece que uma pessoa não pode ter o dom da ubiquidade, foi o que eu ouvi lá dentro do próprio Supremo. Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, em 2 turmas ao mesmo tempo. Então, a tendência é que seja indeferido esse outro pedido, para que ele já estando na segunda turma e, portanto, já votando nos processos que estão na segunda turma, ainda assim permaneça votando na trama golpista. A transferência já foi efetivada? Ela já foi aceita, né? Já foi, porque é isso, é uma coisa mais ou menos automática. Você pede a transferência. É um início imediato depois que isso é aceito. Se analisa se tem alguém na frente dele para mudar, não tinha, a ministra Carmen declinou, não quer mudar de turma, então o ministro Fux já teve ali a transferência concluída. E com isso ele não pode ficar votando nos processos na primeira turma. Então não sei se vai haver uma controvérsia em relação a isso, mas o fato é que eu ouvi de ministros lá dentro, fui questionar especificamente esse aspecto, e disseram que ele não pode e que, portanto, o ministro Fachin deverá dizer que ele tem de escolher entre estar em uma turma e estar em outra, que ele não pode estar simultaneamente nas duas e votando nas duas. Agora, a primeira turma pode continuar julgando com 4 juízes? Pode, porque o Supremo está com 10, o presidente não faz parte de nenhuma das turmas, então são 9, 5 numa turma, 4 na outra. A outra turma já tem menos gente hoje em dia, então acho que não vai ter problema nenhum. Pode continuar julgando com esse número, Sardenberg. E mesmo porque... Oi, diga, Cássia. Não, eu ia perguntar sobre outra coisa. Conclui o seu pensamento, por favor. Não, mas porque para isso a questão dos recursos já tem uma jurisprudência mais ou menos pacificada.
E os próximos núcleos, talvez o presidente Lula indique, o Senado aprove o substituto do ministro Barroso, que iria automaticamente para essa primeira turma. Eu queria perguntar o seguinte, Vera, sem embargos infringentes, né, com os embargos só de declaração, são aqueles que não mudam o teor das sentenças, a gente deve ter a resolução e aí a possibilidade de prisão fora da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada ainda esse ano, você acredita? Ainda esse ano. Ontem também surgiu essa dúvida no Viva Voz 2. Depois disso, eu conversei com 2 ministros do Supremo, um deles integrante da primeira turma, que disseram que sim, que há tempo hábil para se julgar improcedentes os embargos e aí começar a caminhar para o trânsito final em julgado, que é esse momento em que se começam a cumprir as sentenças. A questão do ex-presidente Fernando Collor funciona como um precedente que deverá valer também para o Bolsonaro. Então, tem muita gente apostando que ele poderá ficar direto na prisão domiciliar, até porque todos os atestados médicos, todos os relatos dão conta de que ele está numa situação de saúde que vem piorando. Uhum. Então, é provável que ele fique em regime domiciliar já desde o início do cumprimento da pena. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até. Até, um bom jornal para vocês e até mais tarde. Tchau, Até mais tchau. tarde, Vera.